Tem os aços inox, tá? Aço inox é o quê? Qualquer aço que tem mais de 12% de cromo. Se tiver acima de um certo valor de cromo, ele já fica inoxidável. Então, no ar, nas condições normais, né, ele não se oxida. Tá? Então, esses aços, eles têm uma característica que é, normalmente, quer dizer, o tipo de aço inox, os austeríticos em particular, são aços que aguentam muito bem impactos. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui, o tambor do Toro é um aço inox, é um aço que tolera bastante impacto, ele se deforma muito. A resiliência dele não é boa, porque ele se deforma facilmente, mas a tenacidade dele é ótima. Ele aguenta impactos muito bem, mas se deformando. Então, o que a gente fez? A gente pegou um tambor e fez uma combinação de materiais. A gente pegou aqui um tambor de aço inox na estrutura para tolerar os impactos, né, e se deformar, né, mas sem prejudicar o desempenho do tambor. E colocou esses dentes, que são os que agarram o adversário, de um aço ferramenta, que é um aço que você pode endurecer, deixar bastante duro, tá? Eles vão ter uma resiliência muito alta, então eles vão conseguir não se deformar, o que é bom, porque eu quero que isso aqui, essa ponta dele, esteja afiada o tempo todo. Quanto mais afiada ela tiver, melhor ela vai agarrar no adversário. Então é importante conhecer os materiais para você poder otimizar. Eu faço uma estrutura de alumínio, porque alumínio é leve. Eu faço a parte mais importante, que é a arma de aço inox. Apesar de ser pesado, o aço inox, aqui tinha que ser de aço inox, porque o alumínio realmente não iria resistir. E o dente de aço ferramenta. Então, tá aqui, abaixo do aço inox, os aços ferramenta, e você consegue atingir durezas muito altas. Muitos aços ferramentas são frágeis, então tem que tomar cuidado. Os aços que a gente vê em brocas são aços ferramenta. Então todo mundo que já furou, já usou uma broca, sabe que você bota a broca um pouco empenada, ela quebra fácil. Tá? O que a gente usa é o aço ferramenta da série S, que é da série Shock, né? S de choque em inglês, né? Que é uma série que é resistente a impacto. A gente utiliza um aço que é o S7. Tem S1, S2, S3 até o S7, eu utilizo o S7. E tem alguns outros mais incomuns, aço Hermet, 5160, são menos comuns. Tem os ferros fundidos que tomam muito cuidado e evita ao máximo usar ferros fundidos em robôs de combate, porque eles são frágeis. Tá? A maioria desses mancais, né, que suportam rolamentos, eles são de ferro fundido, tá? E toda a experiência que a gente teve foi realmente eles quebraram. A menos que você superdimensione, use um mancal muito maior do que o necessário, o que é um desperdício de peso. Tá? Se você não fizer isso, você vai ter problemas de fratura. Tá? Porque ferro fundido ele é bastante frágil. Tá? O que é um ferro fundido? É um ferro que você fundiu, né? Você colocou direto sobre um molde, e o que acontece é que ele é como se fosse um aço, porque no fundo ele é um ferro que está ali dentro, só que ele tem carbono demais. Tá? Ele tem tanto carbono que esse carbono se solidifica e forma grafita, que é como se fosse a grafite uma lapiseira que é muito frágil. Né? Então você tem dentro dele vários veios de grafita que são muito frágeis e fazem então a peça ser frágil. Então a gente tem várias peças de ferro fundido que quebraram, a gente tem que tentar evitar ao máximo. De alumínios, quem são os mais famosos? O mais comum de se achar é o 663, que são esses usados em esquadrilhas. Tá? A gente não recomenda utilizar, a menos que seja uma peça interna do robô, que você só queira uma rigidez ou apoiar alguma peça internamente. Mas se for uma peça externa que vai poder sofrer danos, ela tem muito baixa resistência, tá? Esse 661. O melhor é você ir para o 6061, que já é um aço para usinagem, como eles chamam. Né? É um aço já de média resistência, e aqui no Brasil é mais comum até a gente achar o 6351. Então são aços para usinagem, ele já tem uma resistência média. Aços ou alumínio? Desculpa gente, alumínios. São alumínios da série 6000, né, que tem uma resistência média. Tem o tratamento desse alumínio, esse alumínio tem um tratamento T6, tá, que é um tratamento que deixa ele com a resistência mais alta. Tá? Então esse número seria a liga dele, né, o número da liga desse alumínio e o tratamento que ele sofreu. E por último a gente tem os alumínios aeronáuticos, tá? Que são os alumínios utilizados pela indústria aeronáutica. Tá? E aí esses alumínios eles têm cobre ou zinco misturado na composição deles, que deixam eles muito mais duros e muito mais resistentes.
A gente tem a série 2000, onde talvez o mais famoso seja esse 2024 aqui, que é muito utilizado na indústria aeronáutica também, e os 7050 e 7075. Então esses são de resistência elevada. A estrutura de todos os robôs que a gente utiliza são desses aços 7075. Eventualmente, às vezes, a placa de 2024, quando a gente não encontra a placa, às vezes as chapas mais finas é difícil achar de 7075, né? Então a gente tenta utilizar esses. Tá? Tem alumínio da série 5000, que são alumínios navais. Tá? Esse é melhor evitar, porque eles têm uma resistência baixa. Tá? Eles são muito bons para corrosão marinha, né? Mas a gente não vai lutar no meio de mar. Então, os que começam com 5 dos alumínios normalmente não são uma boa escolha. E titânio? A titânio é muito difícil de encontrar, tá? Aqui no Brasil, infelizmente é muito caro. Tá? Existem vários graus de titânio, muito comum, que é muito conhecido, que é usado no Cândido, é o titânio grau 2, que é o titânio quase puro. Tá? Esse não é bom de utilizar porque ele é muito da resistência baixa. Quase todo metal puro tem uma resistência baixa. O metal tem sempre ter algum elementozinho misturado nele, seja o carbono misturado ali no ferro para deixar ele se transformar em aço, ou seja, um pouquinho de alumínio, 6% de alumínio, 4% de vanádio misturado ali no titânio para deixar ele com resistência elevada, seja o cobre aqui misturado no 2024 de alumínio para deixar ele mais resistente, ou o zinco misturado aqui na série 7000, sempre esses elementozinhos de nível, eles ajudam a aumentar a resistência. Então aqui no caso do titânio, o titânio puro é o grau 2, que talvez seja o mais comum de encontrar, ele não é bom utilizar, né, porque a resistência dele não é alta, mas o grau 5, que é talvez o segundo mais comum, esse sim é o que a gente utiliza. É o titânio 6% de alumínio, 4% de vanádio, também chamam de titânio 6,4, né, ou titânio grau 5. Esse tem uma resistência bastante alta. Só tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com ele, tá? Por quê? Porque o titânio ele conduz muito mal o calor. Tá? Eu tenho esse relógio aqui, por exemplo, um relógio de titânio. O que acontece é que você chega de manhã, pode estar uma manhã muito fria, você coloca o relógio, você não sente o relógio tão gelado como se fosse um relógio de aço, porque ele conduz mal o calor. Né? E isso é ruim na hora de você furar, por exemplo, ou cortar o titânio, porque ele não dissipa o calor da furação ou o calor do corte adequadamente, ele começa a concentrar demais. Acontece que às vezes você está furando, você pode encostar na peça perto do furo, que você não sente ela quente, mas ali no furo às vezes ela pode estar vermelha de tão quente. Né? Então ela conduz muito mal o calor, então se você não tomar cuidado, a sua peça aquece, né, e você não pode deixar isso acontecer. O segredo de trabalhar com titânio é sempre manter a peça fria, sempre ficar jogando fluido de corte em cima dela, né, fazer furos com velocidade da broca baixa, mas uma força muito alta sobre a peça. Tá? E se você fizer isso, você consegue furar sem que ninguém não mistério. Mas se você não fizer isso, quando botar, por exemplo, uma velocidade alta na furação, que a gente normalmente utiliza nos alumínios, o que vai acontecer é que vai formar uma camada de óxido de titânio ali no furo, que é muito duro, e aí você não vai conseguir furar mais. Vai gastar várias brocas até conseguir vencer essa camada. Mesmo com broca de diâmetro? Mesmo diâmetro. Mas você tem que fugir da regra de rotação. Você tem que fazer uma rotação baixa, exatamente. Rotação baixa e pressão muito alta. Fazer bastante pressão. Tanto que a gente, quando começa um furo no titânio, a gente já começa no mínimo uns 6 milímetros mais ou menos a broca, porque as menores acabam quebrando. De tanta força que a gente precisa fazer para a menor conseguir furar. Então é mais difícil trabalhar com ele. Em compensação, quanto mais difícil trabalhar com ele, mais difícil o seu adversário destruir a sua peça. Então, essa é a vantagem. O titânio tem uma resistência a impacto muito boa. Falar rapidinho sobre outros materiais, tá? Outros metais. Magnésio é bastante leve, tá? Mas não é muito fácil de encontrar. Tá? Ele é mais leve que o alumínio. Tá? Berílio seria talvez o melhor material possível, né? Em relação peso-resistência, só que ele é tóxico, por isso não é usado. Cobre é muito pesado, então a gente só utiliza em indústrias, mas utilizar cobre na estrutura é um desperdício de peso. Tá? Superligas de níquel, são ligas de alta temperatura, não interessa para a gente, tá? Mas são outros materiais famosos, né? Mas que a gente não utiliza.